Muito obrigado, presidente. Eu também gostaria de ver os democratas que falam, né, sobre o massacre que está acontecendo lá em Gaza, também vir aqui se posicionar fortemente, como o vereador Jason falou aqui, sobre a questão, né, dos terroristas aqui. Porque é fácil também a gente falar e culpabilizar as pessoas ou apontar o dedo na cara das pessoas quando as pessoas não vêm aqui falar publicamente e as pessoas colocam palavras na nossa boca ou colocam palavras na boca do presidente Lula. Porque o presidente Lula nunca foi a favor do terrorismo. Então, eu acho que a gente deveria ter mais cuidados, né? Porque não é porque a pessoa não falou veemente, porque não podia falar que todos os vereadores que não vieram aqui ao microfone se posicionar contra o 8 de janeiro são golpistas. Eu tenho certeza que a maioria dos vereadores aqui são democráticos, então a gente tem que ter muito cuidado para a gente não fazer fake news, né? Eu queria falar aqui sobre uma questão que eu achei gravíssima, né, que está acontecendo no governo do Estado, porque, não sei se todos saibam, estão sabendo, né, várias crianças, né, estavam, assim, o Ministério, o Ministério do Trabalho, assim, viu, e a Justiça do Trabalho, assim, também viu, que estaria muitas crianças trabalhando análogo a trabalho escravos, né? Trabalho infantil. Exploração infantil aqui. E assim, o que eu fiquei mais aterrorizado, que quem deveria proteger a criança e o adolescente é aquele que ajudou a promover os contratos para essas empresas explorarem o trabalho infantil análogo à escravidão, né? Quer dizer, foi na Secretaria Estadual de Educação, lá na região de Itu, né? Onde 300 crianças e adolescentes, né, fizeram contratos que não é um contrato legal, né, contratos mesmo de trabalho, estavam trabalhando em trabalho análogo à escravidão, essas crianças. E aqui eu estou aqui até com o que o juiz aqui falou, eu fiquei estarrecido aqui, né, porque, ó, para a Justiça do Trabalho, ficou evidente a responsabilidade do Estado, quer dizer, o Estado, sobre a situação legal, ou seja, o Estado ajudou a intermediar, né, essa situação. Olha, ó, a atuação das escolas na intermediação ou fomento dessas contratações irregulares mostrou-se essencial para a ocorrência das violações, escreveu o juiz Walter Rinaldi Silva, do Juizado Especial da Infância e Adolescente lá de Sorocaba. E aí, pior, que o dirigente lá da educação tenta justificar ainda, falando que eles fizeram isso porque era a única situação que eles podiam fazer, já que o único rendimento daquela família seria o trabalho escravo desses estudantes. A pessoa que deveria proteger os nossos estudantes é aquele que ajuda, né, os empresários a explorar a mão de obra, né, das nossas crianças, nossos adolescentes, que são os nossos estudantes. Eu fiquei assim, pasmo. E mais agora, né, o Estado foi condenado a pagar 2 milhões por conta disso. Quer dizer, no final das contas, quem vai pagar não é nem aquele dirigente e não é o governador, é a gente que paga imposto, porque vai sair dos cofres públicos os 2 milhões que o Estado vai pagar. Então, assim, eu não sei o que é pior, porque a impunidade real que acontece, né, no Brasil é uma coisa impressionante. Porque, vereador Jason, se alguém pegasse por fome uma bolacha em um supermercado, esse estaria já na cadeia. Agora, um agente do Estado
né, nomeado pelo governador, faz algo totalmente ilegal e, no fim, qual que é a punição dessa pessoa e qual que é a punição do governador? Nenhuma, porque eles vão pagar 2 milhões, mas não é do bolso deles, é do governo, e o governo é o dinheiro dos impostos do povo. Então eu queria entender o que é justiça nesse país, porque justiça é o seguinte, quem tem muita influência e muito dinheiro faz o que quer nesse país e consegue dar um jeitinho, né, para não ser punido, enquanto, né, para a população pobre, para os negros que sabem o que é viver nessa cidade, nas periferias, com todas as dificuldades, para esses, às vezes, não tem nenhuma multa, às vezes tem a bala na cabeça desse jovem, como, inclusive, né, as câmaras estão cansadas de mostrar o tratamento, inclusive, com as pessoas em situação de rua, né, que, às vezes, eles são mortos simplesmente porque são pessoas em situação de rua. Então, eu queria entender que sociedade, inclusive, é essa, porque muitas vezes eu acho que nossa sociedade está doente, porque aplaude quando uma pessoa em situação de rua acabou sendo assassinada e não liga para um negócio desse. Essas crianças estavam trabalhando em construção civil, carregando lá saco de cimento, criança de 13, 14, 15 anos, onde já se viu um negócio desse. Estavam trabalhando lá em lavoura, estavam trabalhando em trabalhos pesados, mais que isso, vou deixar ver. Mas o que é mais importante é o descaramento do governador e do seu ASECRA, que ajudou a fazer esse contrato, de falar que está ajudando. Não, ajudar essas pessoas é ter educação de qualidade. Isso que é ajudar. Estão roubando a infância dessas crianças e desses adolescentes, e tem leis ainda que asseguram isso. É que eles pensam ainda que nós estamos na época medieval, que eles querem lá verdadeiros vassalos para trabalhar para eles sem direito nenhum. Eles esquecem que estamos no século XXI, eles esquecem que nós já evoluímos bastante quanto às discussões de direitos humanos, com os direitos dos idosos, com os direitos infantis. A gente não vai arredar o pé dessas nossas convicções. Pode falar, vereador. Vereador, eu acho que excelente a sua abordagem aqui. E é extremamente triste a gente ver que o próprio governo do Estado está infringindo o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. E Vossa Excelência falou aqui no pequeno expediente, e eu tinha acabado de chegar lá do Teatro de Container. E na hora que eu cheguei lá, estavam fazendo uma demolição do prédio do lado, que também é ocupado pelo pessoal do Teatro de Container, uma demolição ilegal, sem alvará de demolição, uma demolição perigosa num prédio que, inclusive, está na fila para ser, né, um prédio histórico da cidade de São Paulo. E é engraçado falar, vereador, que este mesmo Teatro de Container ganhou pelo menos 4 editais de fomento da cidade de São Paulo este ano. Então, ou seja, o que vai acontecer? A gente está interrompendo a atividade que a própria prefeitura paga. A própria prefeitura está desapropriando um equipamento cultural que ela paga para existir. E um equipamento cultural que tem um projeto com crianças. Então, ou seja, a gente vê qual é a tônica destes governos aqui. É trabalho infantil e, por outro lado, fazendo com que eles não tenham acesso à cultura. O Teatro de Container, que tem um dos projetos voltado às crianças, inclusive teve o Circo de Container recentemente lá, né? Ou seja, eles estão fazendo isso e tirando das crianças o direito de cultura. Em compensação, o que eles querem fazer é o trabalho infantil. Ou seja, olha o tanto que nós estamos retrocedendo. Uma criança, um adolescente, né, tendo que trabalhar no ambiente escolar, onde ele tinha que ter educação. É um absurdo isso, e eu queria denunciar, porque, por um lado, estão tirando o equipamento de cultura tão importante para os nossos jovens, né, e, por outro lado, estão querendo forçar, né, o trabalho das nossas crianças. Vereador Geis, o que eu fico mais abismado, sabe o que é? Se isso fosse alguém vinculado à esquerda, isso seria manchete em todos os jornais. Mas você vê a cumplicidade também dos grandes meios de comunicação com esse tipo de coisa aqui.
Porque isso aparece meio assim, hora ali, de um jeito assim, bem assim, sem destaque, ou não sai em todos os meios de comunicação. Então eu fico abismado como é tratado de forma desigual determinadas questões, né? Inclusive já chegaram a me perguntar assim, Toninho, você acha que o Lula e o Bolsonaro, né, em seus processos tiveram as mesmas possibilidades de defesa, as mesmas possibilidades? Eu até conversei isso com o João Jorge, né, lá na rádio, quando a gente estava aqui na TV Câmara, né? Olha só, o Bolsonaro ainda está solto, ele fala o que ele quer, o filho dele articula lá dos Estados Unidos contra o povo brasileiro, para que tenha mais taxação aqui. O Lula, no processo dele, quando ele esteve preso, ele não pôde ver nem ente querido, parente dele que morreu, para poder ir em um velório, ou quando fizeram aquela questão cinematográfica, parecia Hollywood, vereador, quando todo mundo falava do japonês, da Polícia Federal, porque estava tudo combinado, tudo aquilo. Claro, me concede mais uma parte, por favor? Sim, mas eu fico assim, estarrecido, como os tratamentos, quando a extrema-direita ou a direita faz esse tipo de coisa, né? Como o tratamento é muito diferenciado para a esquerda. Vereador, enquanto Vossa Excelência estava falando aqui, eu acabei de receber uma ligação falando que sitiaram o entorno lá do Teatro de Container, né? Ou seja, não permitindo mais ninguém entrar. Então, ou seja, as atividades que ocorrem lá, as oficina de costura, um monte de coisa que acontece lá, está sendo impedida nesse exato momento pela força policial das pessoas poderem entrar. Então, ou seja, é o absurdo que a gente estava denunciando nessa tribuna, está acontecendo aqui do lado. É inadmissível. Eu queria dizer para Vossa Excelência que eu estou saindo daqui, estou indo para lá agora. Eu acho que quem pudesse para lá também para a gente reforçar, porque é uma ação autoritária, né, que estão fazendo lá agora, neste exato momento aqui, né? A polícia sitiou lá o local e não está deixando as pessoas entrarem. Vereador, isso é porque o próprio prefeito tinha dado até o dia 21 para eles poderem sair de lá. Se nem o prefeito cumpre a palavra dele, quem a gente vai acreditar quando ele faz qualquer tipo de acordo aqui nessa casa? Porque se nem o que ele diz para a imprensa, ele mesmo não cumpre. Aí eu protocolei um pedindo pelo menos 120 dias, porque tem um processo de negociação com a SPU, né, a Secretaria de Patrimônio da União, para ceder um outro espaço para o Teatro de Container, que, né, caberia todas as atividades lá, e não estão querendo estender esse prazo para 120 dias, até que possa ter uma outra área, uma outra destinação para o teatro. Então é um absurdo, vereador. E para terminar ainda do governador, o que eu fico mais estarrecido é que aí sai aqui também no mesmo dia, falando assim, olha, governador de São Paulo encerra contrato que fornece chip de celulares para os estudantes. Quer dizer, ele fecha o período noturno. Para quem não sabe, a maioria das escolas estaduais fecha o período noturno. É claro que ele fecha o período noturno, porque são mais pobres que precisam trabalhar e vão trabalhar de forma análoga à escravidão, né? Porque é esse projeto, porque aí não dá oportunidade, inclusive, dos pobres, né, nas periferias poderem estudar, já que é quase o único meio que eles têm de estudar é à noite, porque tem que trabalhar. E aí, agora vai lá e tira o chip. Sabe o que significa isso? Significa que os mais pobres vão ter menos oportunidade, que você não está dando equidade de estudo para os dois. E aí, né, sempre as pessoas vêm aqui para criminalizar a pobreza. Não, a pobreza é construída. A pobreza é assim que se constrói. Desse jeito que o governador faz. Do mesmo jeito que querem nossos estudantes trabalhando de forma análoga à escravidão. Por isso, né, a gente tem que se levantar contra isso. Nós não vamos ter um país justo e igual para todos. E sem um país justo e igual para todos, não tem felicidade, porque aqueles que têm muito vão sempre viver com medo do que vai acontecer com eles. E ao mesmo tempo você tem uma multidão das pessoas que querem ser jogadas, querem que joguem elas na pobreza, como essa questão aqui do chip do governador. Por isso é que a gente tem que lutar contra isso. Muito obrigado.